Alô, alô, boa tarde, salve, salve, donos da bola no ar, a partir de agora abrindo mais uma semana, não tem Copa do Brasil, o sorteio já saiu, hein? Sorteio já saiu, daqui a pouco nós vamos falar dos jogos da sequência da Copa do Brasil, que interessa muito pouco a nós, mas vamos falar da rodada de final de semana, vitória do Galo, derrota do Cruzeiro, com os nossos intrépidos comentaristas que aqui estão, Eduardo Panzi, Edu Doné, Cadu Doné de Mar Oliveira, aqui Cabranto está aqui para receber sua mensagem no @ os donos da bola MG pelo Twitter, você interage conosco, tá? Agora já deixa eu, sem perder tempo, já vamos com os melhores momentos na tela, os melhores momentos do Maracanã, vitória do Galo, 2-1 para cima do Fluminense, enquanto a bola rola lá, os comentaristas falam aqui, Cadu de Oliveira Doné, eu gostaria que você analisasse mais uma vitória do Atlético, se foi realmente, se você gostou do que viu, o que você consegue imaginar daqui para frente, porque eu considero essa vitória aí monstruosa. Sim. Devido às circunstâncias do domingo, Corinthians metendo 2 lá, depois fez o terceiro no finalzinho, o Galo venceu o bom Fluminense, que se estava desfalcado, mas jogo no Maracanã, com boas peças em campo. Eu considero monstruosa. O que você acha que pode acontecer desta vitória do Atlético para frente? Vamos falar também um pouco de futurologia. Carlos Rubens, Doné de Orleans e Bragança Silva. Isso aí, Everton. Boa tarde a todos. Vitória monstruosa mesmo e mais do que isso. Resultado justo e inquestionável. No primeiro tempo, o Atlético foi muito bem. Eu gostei do que vi, respondendo sua pergunta. Controlou o jogo, uma postura imponente, né? O Atlético jogando como se estivesse em casa, no ataque, trocando passes, envolvendo o adversário. O primeiro tempo foi realmente muito bom do Atlético, fez 1-0, foi com a vitória parcial mais do que merecida. No segundo tempo eu achei que o jogo foi mais laicar, mais equilibrado, mas aí é até o raciocínio lógico, conforme eu falei ontem no pós-jogo. Se o Atlético foi bem melhor no primeiro tempo e o segundo tempo foi mais de equilíbrio, claro que o Atlético mereceu ganhar, porque o Atlético teve um longo período de superioridade ao longo do jogo. Gostei muito do Giovanni Augusto, que fez o gol de cabeça contra o Figueirense, já tinha dado uma cabeçada importantíssima aqui no Independência, ele que não é tão conhecido assim por fazer gols dessa maneira, mas mostra o quão completo ele é. Ele está bem nos números de assistência, ele dribla, ele corre com a bola dominada, ele tem velocidade, ele faz gols de cabeça, ele chuta de fora da área, ele faz de tudo um pouco. Ele realmente é um jogador impressionante que está se tornando cada vez mais um dos melhores do Campeonato Brasileiro. Para mim, está na seleção do campeonato. Para mim, é o melhor armador do campeonato. Tem o Lucas Lima, mas no campeonato especificamente, o Lucas Lima cresceu nos últimos jogos. No início do campeonato, até porque o Santos não estava tão bem, ele também não era tão regular. Então, no campeonato especificamente, acho que o Giovanni Augusto é o melhor armador. Se a gente for pegar alguém que joga centralizado ali, ele é o mais consistente na competição em si. Não gostei do Thiago Ribeiro, achei apagado e quando participou errou muito. Mais do que compreensível a saída dele, você pode ponderar se colocaria o Dato, se colocaria outro jogador, mas acho que nesse aspecto o Lebrim enxergou bem, o Thiago Ribeiro estava mal no jogo. E para quem defendia já há algum tempo que não era nenhum invencionismo colocar o Patrick na linha de 3 meias, que isso é totalmente aceitável, plausível. Eu tenho dado o exemplo do Mancini, tenho dado o exemplo do Michel Bastos, que na Europa jogaram até como atacantes propriamente ditos, num esquema diferente. Até Sorina. Sori também, bem lembrado. Até no Cruzeiro. Mas os dois, Dimara, o Michel Bastos e o Mancini, são casos interessantes porque a mudança foi muito brusca. Eles saíram de laterais de um lado para serem atacantes do outro lado. Né? O Michel Bastos era lateral esquerdo, virou um ponta direita, né? Crescendo na Europa, se destacando assim. A gente poderia dar outros exemplos. Mas aí o Patrick você manteria. E não estou dizendo que é igual, viu, gente? Que é o mesmo nível. Estou falando que taticamente, não tem isso que muita gente colocou. Tá inventando o cara de atacante. Não estou falando agora, não. Falei antes dele colocar como possibilidade. Você manteria jogando do lado esquerdo como ele vinha treinando e bem, ou você acredita que ao lado do Marcos Rocha pela direita o Atlético ganharia na força de marcação dele, também ajudando na subida do lateral esquerdo e saindo com velocidade por ali, já que os dois se dão muito bem, se deram muito bem ontem, e aí o gol saiu exatamente por ali? Ou você acharia um outro posicionamento? E outra, ele seria titular desse time na vaga do Thiago Ribeiro ou não?
deixa do jeito que está com ele no banco e entra quando for necessário? Para mim, titular ainda não, e acho que o raciocínio dele jogar pelo lado direito tem lógica pela parceria com o Marcos Rocha, mas ao mesmo tempo, no lado direito, na meia, você tem o Luan, que é um cara mais inquestionável do que o Thiago Ribeiro. Ontem ele saiu até por causa da gripe, não estava 100% fisicamente. Agora, na esquerda, o Thiago Ribeiro é um cara que eu ainda manteria como titular, mas tem mais possibilidade de eu querer que o Thiago Ribeiro saia do jogo do que o Luan. Então, eu prefiro que ele entre na esquerda em geral, porque ele não é o titular, Everton. Ele vai entrar quando alguma coisa acontecer. Eu acho mais fácil o Thiago Ribeiro sair do que o Luan. Então, ele funcionaria melhor no lado esquerdo por causa desse aspecto. Ô, Dimara, ontem, assim que acabou o jogo, automaticamente a gente já vai para o Twitter para começar aquela resenha com a rapaziada equilibrada. E eu disse, essa vitória aí você pode acreditar para o Levi. Porque se ele mexe, erra, chama o adversário, perde o jogo e a classificação, a gente chega aqui e diz, bom, o Levi foi peça fundamental na derrota. Ontem ele mexeu, colocou o Patrick para jogar de um lado, que ele não vinha treinando, porque eu estou dizendo assim, jogando à frente, ele estava do lado esquerdo. Ele entrou, fez o gol e o Galo venceu o jogo. Um jogo chave. Aí, créditos para o Levi. Eu gostaria que você fizesse um resumo sobre o que só você viu ontem. E até porque no segundo tempo, quando aconteceram as substituições, a gente ficou brincando, né? E a gente falava na Band News, até ultrapassou os limites ali dos 15 minutos, né? Ele esperou um pouco mais para substituir. E aí, porque o Luan já tinha tido a queda, já não estava tão bem fisicamente. E a questão do Patrick é meio que criar um lado de campo para ele, né? Só para a gente usar o exemplo disso que o Cadu estava falando, não sei se o pessoal se lembra, quando o Sorin voltou da Europa, que ele ainda tinha o contrato com o Cruzeiro, e o Leandro era o lateral, se usou muito desse estilo que o Everton falou, o Leandro na lateral e o Sorin mais à frente. Você se lembra disso, Cadu? Que deu até um certo resultado e era uma alternativa também. E acho que essas alternativas, quando a gente fala assim, no futebol não se inventa nada, são situações que você vai trazendo para o seu cotidiano. Isso mostra um treinador que conhece as situações de jogo. E daquela forma, o Anderson... O Cicinho também, lembrei de mais um. Na Europa, para falar de um jogador de um nível mais baixo, para vocês falarem que nós estamos comparando com o pessoal só de primeiríssima linha, o Cicinho também jogou em linhas mais avançadas pelo lado do campo na Europa, e isso em grandíssimos times. Não era em qualquer time da Europa, qualquer situação. Porque é cultural. É normal você pegar um lateral que avança muito e colocá-lo no meio-campo pelo lado. Né? E em alguns casos viraram até atacantes, que não é o caso exatamente do Patrick. É uma linha de 3 e ele joga pelo lado. Não é exatamente atacante. Então, é uma mudança menos brusca, mais compreensível ainda, que o Levir coloca. E ele auxilia bem. E essa é uma visão de treinador. Quando a gente diz assim que o Levir é um amadurecimento de estudo mesmo, daquilo que ele sabe que esse grupo pode oferecer para ele, numa alternativa que ele já não tem tanto no banco. Né? E acho que passa muito por isso. Então, por isso que a gente fala assim, desse amadurecimento da equipe num todo. É um todo do Atlético que está amadurecendo. E mesmo que você tenha assim, algumas restrições, isso não vai poder acontecer sempre. No final de jogo, o Anderson tinha mexido muito bem, tinha feito uma inversão de lateral que atrapalhou o Atlético no início, até com aquele menino Gerson, né, que entrou, e que ele atrapalhou um pouco o setor de marcação do Atlético. O Atlético teve mais dificuldades. Então, assim, ali a gente viu um trabalho tático, tanto do Anderson quanto do Levir. E por isso que eu concordo com você. Os méritos de ontem foram do Levir, da visão de jogo que o Levir teve, do que estava acontecendo, do adversário e das mudanças que o adversário tinha feito. Para pegar ele, não pegou. Mas não foi só pela alteração, não. Os 2 gols do Atlético foram gols treinados. Muito trabalhados. Treinados. O atacante puxa a marcação. Aquela bola que o Prato pegou e levou para a direita. Tinha e como que ele leva a marcação daquele jeito? Que coisa impressionante. Não foi um cruzamento. E o Luan deu fantástico. E o Giovanni Augusto entrando. Isso é treinamento. O lance do Marcos Rocha com o Patrick não foi por acaso. O Patrick deu sorte de estar... Não, isso é treinamento. E outra coisa, é muito curioso. Treinamento. Né? Muita gente dando pau no Marcos Rocha, O Cris Gala, que ele sempre briga comigo, que ele diz que o Marcos Rocha está mal, e eu falo, na culpa não é só dele. Mas no gol, ele e o Leonardo Silva falharam, os dois. Sim, né? Sim. Aí um foi correndo atrás do outro, não deu certo. O Marcos Rocha pega aquela bola, qualquer lateral, cabeça de bagre, chegaria ali... e levantaria essa bola. Ele tem muita visão, na medida, gol, enfim. Você fala agora e só você fala. Tá, do mesmo jeito, primeiro boa tarde ao telespectador, do mesmo jeito que é treinamento, né, são situações de treinamento, os gols do Atlético, jogadas trabalhadas,
Não é surpresa nenhuma também o gol que o Atlético sofreu e as chances que o Fluminense criou no jogo. Aí eu vou olhar a parte negativa do Atlético ontem no Rio de Janeiro. O gol que o Atlético sofreu do Wellington Paulista, mais uma vez, no meio de Leonardo Silva e Marcos Rocha, tentando fazer uma linha errada de impedimento. O Marcos Rocha tinha total noção que o Wellington Paulista não estava impedido, basta ver o replay, mas preferiu parar e pedir o impedimento mesmo sabendo que não estava. É uma falha recorrente no Atlético, esse setor direito, essas bolas longas do adversário. Não é o primeiro gol que o Atlético sofreu assim e pelo jeito não vai ser o último. O lançamento foi do Gum. Foi tão longo que veio do zagueiro lá de trás. E a defesa do Atlético não estava muito alta, porque estava na intermediária. Então, é uma falha que é recorrente no Atlético e o Levir, que eu achei que estava começando a conseguir corrigir, não conseguiu ainda. E as outras oportunidades que o Fluminense teve no jogo, e poderia ter feito mais gols, as bolas altas na zaga do Atlético. Seja de bola parada, seja com a bola rolando, o Atlético sofre demais e ontem com o Léo Silva em campo. Mais uma vez no final do jogo ontem, o Marcos Rocha faz a falta no finalzinho do jogo, a bola levantada, o Vitor saiu mal, a defesa não conseguiu cortar, muita gente numa bola só, acaba que ninguém consegue tirar e a bola explodiu no travessão. No primeiro tempo, o lance do Wellington Paulista, a bola que veio da esquerda, Gemerson e Douglas não acharam o Wellington Paulista, marcando a bola, ao invés de marcar o jogador, e ele livre perdeu um gol feito. Então, são alguns problemas desse time do Atlético que precisam ser corrigidos. O Atlético tem perdido jogos por causa disso, perdido pontos importantes. Outro problema recorrente no Atlético, e aí, não sei nem se é problema, é mais uma característica do time do Levir Coupe. O Atlético faz 1-0, Everton. E o momento é para fazer o segundo gol, agredir o adversário, mas toca demais a bola, talvez fica esperando o adversário chegar para um contra-ataque, quando o momento era todo do Atlético no primeiro tempo. Ele poderia ter sido mais agressivo. Fica cozinhando o jogo. Poderia ter ampliado o marcador, feito o segundo gol, mas segurou demais. E aí veio o segundo tempo, o Fluminense veio com uma postura diferente, dificultou o jogo. Mesmo que o Atlético tenha piorado um pouco no segundo tempo, para mim ele foi melhor que o Fluminense. Não, foi, 70%. E eu acho que o 2-1 ficou barato com o time do Fluminense, o Atlético foi bem superior, mas eu procurei aqui falar mais dos defeitos, porque eles existiram. É claro, o Admar, você, o Cadu falaram do jogo em si, aí eu procurei puxar para os defeitos, porque o Atlético precisa corrigir esse tipo de coisa. O lado do Marcos Rocha, do Léo Silva e as bolas altas. O Atlético perdeu pontos demais por causa disso. E aí eu comparo essas falhas do Atlético com os erros de arbitragem. Eles influenciam tanto quanto. Às vezes o jogo não tem um erro de arbitragem, mas a falha do lado direito com o Léo Silva e Marcos Rocha, a bola aérea, isso tem complicado o Atlético. O Corinthians não falha tanto igual o Atlético, por isso o Corinthians ele mas é líder. Não brilha também tanto quanto Exatamente, a diferença é essa. O Atlético do meio para frente é muito melhor de assistir do que o Corinthians. E aí pode ser mais agressivo, pode ampliar o marcador com mais tranquilidade, que não fez ontem. Agora, o Corinthians, do meio para trás, ele é mais seguro. Ele passa mais segurança, falha menos. Essa é a diferença do Corinthians. Eu entendo o que o Panzi está falando, concordo 100% com o seu comentário. O Corinthians tem 3 diferenciais, né, gente? É meio óbvio. O Eliso, o Renato Augusto e o Jadson. São muito importantes. Inclusive, eu tenho curiosidade para ver como que o Corinthians vai funcionar em 3 jogos sem o Elias. Acho que é uma boa notícia para o Atlético. Agora, jogos difíceis. Exatamente. Fluminense, Palmeiras, o próprio Fluminense pode. Mas o Grêmio vai estar sem o Luan também, então dá meio que uma equilibrada nas coisas. Eu concordo com o que você disse, só que eu ainda mantenho minha opinião. Muita gente corneta, fala que está puxando demais para o Atlético. Para mim, é minha forma de pensar. Eu sei que às vezes esses defeitos que o Atlético tem decidem mesmo, mas para mim o que decidiu essa mudança de posição foi a arbitragem. Porque o Corinthians pode ser melhor defensivamente, só que num todo, eu ainda acho o Atlético mais consistente, mais convincente do que o Corinthians. Porque a questão do Corinthians, Everton, não é apenas não brilhar, a coisa do futebol bonito. O Corinthians joga mal muitas vezes. São coisas diferentes. Às vezes o time pragmático tem o controle do jogo. Não é o caso do Corinthians. Sabe que o Corinthians contra o Havaí, foi uma sorte danada. Contra o Atlético, um monte de gente. O Corinthians não te lembra o São Paulo do Muricy? Tricampeão brasileiro. Um pouco, mas não lembra tanto,
por causa disso que eu falei. O time do São Paulo era feio, mas não passava tanto aperto. O Corinthians passa aperto. Mesmo a defesa do Corinthians deixa o adversário criar muitas chances. Eles não fazem por circunstâncias. A sorte, azar existe na vida, gente. O Corinthians deu sorte em vários jogos. E o Corinthians, o Cássio, por exemplo, mesmo tendo vencido ontem, ele fez grandes defesas. Contra o Avaí também. Outra coisa na Arena Corinthians contra... Meu Deus, agora recente. Ele fechou o gol também na Arena Corinthians. Deixa eu só dar um giro aqui. Só para não perder o fio da meada. Thiago Ribeiro caiu demais de produção. Ele era artilheiro do Atlético, ele tinha mais gols que o Prato. Parou, acabou. Não faz gol e joga mal. Tem jogado mal. Alguém precisa cobrar, explicar o que acontece com o Thiago Ribeiro. Muito bem, vamos ouvir o Levir Coupe então. Levir Coupe na tela para explicar o que aconteceu ontem lá no Rio de Janeiro. Vitória do Galo 2-1, Levir Coupe falando no DDB. A vitória foi muito interessante porque foi justamente em cima de um dos candidatos ao título. Né? Estava no G4 também, então essa vitória foi significativa. E também pela forma que foi. Né? Acho que foi um futebol um bom futebol nós jogamos, não foi brilhante assim, mas foi realmente... nós criamos uns números dentro de campo que permitiram a nossa vitória com que termo que eu posso usar? Com méritos. Isso. Agora chegou. Levir Coupe está aí, deve ser um excepcional avô, né? Muito simpático. Acho que ele ainda não é avô, não. Não é, mas um dia será. Agora, Odmara, mudaria alguma coisa para o jogo de quarta contra o Furacão ou mantém a mesma equipe que começou o jogo ontem ou mantém a mesma equipe que terminou o jogo ontem? Ele não vai poder, né? Porque ele não vai ter o Douglas Santos, não vai ter o Rafael Carioca. Já Mansur deve estrear, né? Pois é, aí fica essa dúvida da questão da lateral, que é um problemão, vamos ser sinceros, né? O Botelho não pode jogar por força de contrato. Você tem o Emerson Conceição que está lá, mas está fora dos planos. Aí você tem o Mansur que tem... Mas ele falou que não quer usar a Dátulo como lateral. Então, assim, a gente fica na dúvida do que ele vai efetivamente... Qual vai ser a opção dele? Patrick. Também é uma alternativa, Agora, e o meio? Né? Como é que ele vai trabalhar esse meio? Porque o Rafael Carioca tem sido, para mim, o jogador mais regular do Atlético, independentemente das circunstâncias, qual que é o jogo, né? O Giovanni Augusto tem essa força. Ou Eduardo. Ou Dátulo joga com um volante. Um volante. Não sei o que ele vai fazer, ele vai ter que mudar essa equipe e receber do Atlético Paranaense, que também a gente sabe que está meio querendo sair ali do meio, tentando uma situação nova em termos de campeonato. E querendo sair do meio também. Né? Tentar alguma coisa mais. Hoje ele é sétimo, né? Sétimo. Mas está perto do quarto. E ajudou o Cruzeiro ontem, que foi uma beleza, né? Então, quer dizer, está querendo alguma coisa. Mesmo que no início do campeonato ele tenha ocupado as primeiras posições, teve a queda, voltou a ter um futebol melhor, o Atlético sabe disso. E o que me preocupa é que o Atlético tem tido dificuldades na Independência. Né? O Atlético Paranaense não vai vir aberto também. Não é uma equipe mesmo que não vai deixar jogar. Então, que é a maior dificuldade que o Atlético tem. É passar por esse ferrolho que se faz. Né? Você vê que contra o Fluminense a habilidade foi muito maior, porque se jogou e se deixou jogar. Por mais que você pese o fato do Ronaldinho Gaúcho, aliás, ele marcou a coletiva. Né? Será que ele vai anunciar tchau? Tô achando, né? Porque pela comemoração toda dele depois do jogo com os atleticanos, eu tô achando que ali foi o encerramento mesmo. E aí fica marcado que realmente a última equipe em que ele jogou mesmo foi o Atlético. Acabou. Né? Acho que ali ficou muito evidente pela forma toda que aconteceu. Então, dentro disso, a gente espera que essa recuperação, e até essa questão defensiva mesmo que o Pandes falava, é uma preocupação na Independência. Isso tem acontecido, esses problemas defensivos estão acontecendo muito mais ainda na Independência. Né? A forma de jogar do Atlético. E ontem, não sei se os meninos concordam, mas eu não achei o Atlético tão à frente. Aquilo que a gente achei. Não é? Ele não estava. Ele diminuiu um pouco. Talvez já pensando naquilo que a gente sempre falou. Será que precisa... parecido como jogou contra o Flamengo. Isso. Contra será Flamengo, que precisa ser tão na frente? E foi menos... Chegou o Fluminense, mas menos do que em outros jogos. E ele não foi tão adiantado. Deixa eu chamar a Kika para a gente dar um giro rápido aqui nas mensagens do torcedor atleticano. Kika Branco, na tela. Boa tarde, Kika. O que o torcedor
Atleticano está dizendo aí sobre a vitória de ontem, Kika. Boa tarde a todos. O torcedor gostou, mas já está apontando algumas falhas aqui. O Israel de Campo Belo, apesar de Thiago Ribeiro estar apagado no jogo, quando o Levi substitui certo, o Galo vence. Fernando 08, o Galo aprendeu a jogar fora, sabe sufocar o adversário. Beto Guerra, o Patrick pela direita, ok, mas pelo lado esquerdo é invenção de moda, ele não tem qualidade para tanto. Fábio Santos, o que falta para o Galo é melhorar o sistema defensivo que costuma cochilar. E Marcelo Richard, o Galo teve mais posse de bola, mas criou pouco e teve pouca inspiração nas finalizações. Muito bem, tá aí aqui. Deixa eu dar um recado para você aqui agora, vem cá. Você tem financiamento de carro ou imóvel? Você quer saber se existem irregularidades no seu contrato de financiamento? Atenção, você vai ligar agora para 2559-8877, o telefone está aqui embaixo, ou 9588-8877, é um dos serviços. Agora, se você trabalha de carteira assinada, trabalhou com carteira assinada, não recebeu os seus direitos, tem alguma dúvida sobre os seus direitos, você sofreu assédio moral no seu trabalho, mesmo telefone, 2559-8877. Você vai saber aí, você que é empregada doméstica, você sabia que empregada doméstica tem os direitos, a diarista não. Mas você que é diarista também precisa saber quais são os seus direitos. Você que é empregada doméstica, evidentemente, vai ligar agora 2559-8877 ou chamar pelo WhatsApp no 9588-8877 para saber também dos seus direitos. Assédio moral no trabalho? Ligue e se informe. Você trabalhou durante um certo tempo numa determinada empresa, saiu e entende que não recebeu todos os seus direitos? 9588-8877 é no WhatsApp. Você que é trabalhador, tem que receber todos os seus direitos. Se não recebeu, nesse telefone aqui, você vai saber se tem que receber todos os seus direitos. Não deixe de ligar, ligue agora, não perca tempo. Você que é trabalhador honesto, tem que receber sim os seus direitos, mas para saber disso e quais são eles, ligue agora 2559-8877 ou 9588-8877. Ligue agora, não perca tempo, corra e receba todos os seus direitos trabalhistas, ok? Vamos dar um pique agora, vamos direto para o Mineirão, melhores momentos do Cruzeiro na tela, aqui dos donos da bola, derrota, hein? Derrota. O Capiroto está dizendo aqui que a água já está no nariz, hein? Ontem falou-se em volume de jogo do Cruzeiro, eu não vi volume de jogo coisa nenhuma. Mas foi o Cruzeiro ficou, isso, foi, né? Deve ter sido, né? Eu vi o Cruzeiro ficando com a bola sem saber o que fazer, Eu vi essa bola chegando no Williams e o Williams fazendo o papel de armação, que não é a dele, né? E quando a bola chegava à frente, chegava no Marinho, e vocês acabaram de ver aí que o Marinho foi o jogador que mais arriscou no primeiro tempo e tal. O Alisson aberto demais pela esquerda, isolado, e nada mais que isso. O goleiro do Santos... Eu não me lembro de 2, 3 grandes defesas do goleiro. Então, que volume foi esse? Fala, isso é característico de um time que não treina, né? Ou que é mal treinado. Porque o que a gente tem acompanhado dos setoristas, de quem cobre o Cruzeiro diariamente, é que o Cruzeiro já não treina o time titular há um bom tempo. Treinou no sábado, portões fechados. Eu não sei se o treinamento foi liberado para os titulares também, ou só para os reservas, porque foi um treino fechado. Mas ontem ficou bem nítido que é um time que não treina, não trabalha, não tem treino tático com esses jogadores que entraram em campo, não tem coletivo com esses jogadores que entraram em campo. Se não trabalhava aquele time com 3 volantes, com esse aí menos ainda. Por isso que a gente viu um Cruzeiro completamente desentrosado. O segundo tempo, até agora, eu estou tentando entender qual foi o esquema adotado pelo Vanderlei Luxemburgo. Esquema mesmo de número, 4-3-3, 4-1-4-1, sei lá qual que é. Eu não consegui identificar qual foi o esquema. Curiosíssimo o Alano, que jogou de atacante, aberto pela ponta, jogou de centroavante, jogou de meia, jogou de volante e, por fim, jogou de lateral. Quando o Fabrício, completamente descompensado, foi expulso no segundo tempo, acabando de prejudicar o que já estava perdido no jogo. Então, muito característico de um time que não trabalha no dia a dia, um time que não treina. E é isso que a gente tem cobrado aqui. A gente tem cobrado, além da repetição, além de escalar os melhores, que por várias vezes estavam no banco, e ontem alguns deles continuaram no banco, são escalações que eu não entendo, o Cruzeiro precisa treinar. Ele precisa treinar, seja com 3 volantes, com 18 goleiros, com 50 atacantes, mas o time precisa treinar.
Enquanto na sexta-feira você via os noticiários do Santos trabalhando parte tática e coletivo com o time titular, o Atlético aqui em Belo Horizonte fazendo coletivo, trabalhando a parte tática, o Fluminense trabalhando nas Laranjeiras, todo mundo treinando, fazendo coletivo e trabalhando a parte tática com o time que entrar em campo. O Cruzeiro estava na academia. Ficou na academia quinta, ficou na academia sexta, sábado fez um treino. A gente sabe como é que é treino sábado. Geralmente, quando o time vai jogar domingo, o treino de sábado é rachão. Então deve ter sido 20, 30 minutos de um treino ali tático, que eu nem sei se ele repetiu o time que treinou. Porque é costumeiro isso no Cruzeiro, 2015, trabalhar um time no treinamento e escalar outro. Não sou eu que estou dizendo, é quem cobra o clube é que fala isso. Então, o que a gente viu ontem, que o torcedor do Cruzeiro viu ontem, pouco mais de 8 mil pessoas no Mineirão, não faltou apoio. Agora, é demais também na entrevista coletiva querer jogar para o torcedor. Olha, parabéns, torcedor, fez o papel. Aí é querer jogar para o torcedor, porque nas últimas coletivas bateu no torcedor, não pode vaiar, não pode isso, não pode aquilo. E ontem? Ontem o torcedor não vaiou ninguém, não cobrou ninguém, cantou muito no segundo tempo, dos 30 minutos do segundo tempo até o final, demais da conta. E o que aconteceu? Não aconteceu absolutamente nada dentro de campo. O torcedor cantou, mas cantou passando raiva. E depois a entrevista coletiva para acabar a noite de terror. O Parque Guanabara, a entrevista coletiva do treinador do Cruzeiro. Noite de terror mesmo, a entrevista a mesmice, as perguntas as mesmas. E aí, o pior, antes era os erros individuais, agora a culpa é do futebol. É o futebol. Olha, sabe o que é difícil para mim? Direcionar críticas para setores do Cruzeiro. Por exemplo, se você disser a defesa do Cruzeiro está mal por isso e isso, qual defesa? Qual é a defesa titular? Se você disser o ataque do Cruzeiro, o Ricardo Oliveira tem quase o mesmo tanto de gols que o ataque do Cruzeiro. Quem é o ataque do Cruzeiro? Qual é o time titular do Cruzeiro? Qual o volante? Qual o critério usado para você escalar ontem o Alan? Marcos Vinícius. Ou tirar. Qual critério? Qual critério? O menino estava no profissional, foi para a base, agora voltou. Aí você olha para o banco e vê, Arrascaeta, Gabriel. Mas teve um cara que brigou comigo agora, está aqui no Twitter. E aí, vocês cobraram o Gabriel Xavier e o que ele fez ontem? Meu filho, mas você botar o cara nas condições que você colocou, num jogo em que o Cruzeiro não jogou absolutamente nada, e querer que ele resolva, o lance é o seguinte, meu querido, é você ter um time titular, colocar esse time para treinar a exaustão e escalar esse time nos jogos. É um negócio minimamente inteligente de ser destacado. Outra você define Fábio, Mike, Léo, Manuel, sei lá, o Bruno Rodrigo, Manuel, Mena, Williams Henrique, Alisson, Arrascaeta, Gabriel Xavier, Vinícius Araújo ou Damião. Esse é o time titular. Põe para treinar. Outra aberração é dizer, e foi dito ontem na entrevista coletiva, que o Gabriel Xavier e o Arrascaeta não estão adaptados. Eles estão em adaptação, por isso não jogam. Porque não treina. Como que o Gabriel Xavier e o Arrascaeta não estão adaptados, estão aqui há 8 meses? O Marinho chegou ontem e joga de titular sempre. Vai chegar esse William Corrêa, que é contestadíssimo no Ceará, porque quem acompanha o futebol, eu conheço o Felipe Dairo, que é um atleticano, mas que é louco com o futebol nordestino, ele fala, esse William Corrêa é contestadíssimo no Ceará. E trouxe esse cara. Será que ele é melhor que qualquer um desses meninos da base? Qual o critério? Eu sempre estou falando do critério. Qual o critério adotado para contratar o Ariel Cabral? Não tem critério. Não tem. Qual o critério adotado para contratar o Isaías Tinoco? Não tem. Qual o critério para contratar o Williams Correia? William Correia. E para piorar, fala que não chega para resolver. Gente. Para que trazer um volante se é exatamente uma posição que você ainda tem boas peças aí? Você não tem o Williams. Você não tem o Henrique. Aliás, o Henrique, só para lembrar, foi titular nesse time de campeão brasileiro, tá? Você não tem o Charles, que até outro dia era titular? Aí você tem dois garotos, eu contei 3. Tem o Eurico, você tem o Bruno Edgar. Você tem o Eurico, você tem o Bruno Edgar, só que eu contei 5. Aí você traz mais um, aí vai para a coletiva e diz, não, ele não vem para resolver o problema, mas é um jogador... Porra, então para que está contratando? Os critérios estão faltando desde o início da temporada. O que é, o Capiroto? Tá na tela? Então põe aí, põe o critério aí para a saída do Paulo André e do Charles do time aí, põe aí.
A troca hoje de 2 jogadores, eu usei estrategicamente a torcida, ela uma resistência muito grande contra 2 jogadores, e eu não queria começar um jogo decisivo com um ambiente externo contrário à nossa equipe. E os jogadores entenderam, tanto o Charles como o Paulo André, entenderam que isso faz parte do jogo de futebol. E por que eles iam mantê-los e trazer um ambiente de resistência para começar um jogo. Então eu troquei, a equipe se ouviu bem, não foi por causa disso, a equipe já jogou dessa forma como eu joguei. Fala, ídolo. Engraçado que na última entrevista, oferecimento do Parque Guanabara, porque a última também tinha sido assim como a de ontem, ele disse que não muda jogadores por pressão da torcida, né? Não muda jogadores por causa de opiniões externas, que segue sempre a própria convicção. Eu mudo quando eu achar que eu devo. Agora, realmente, o contexto já não é exatamente no jogo seguinte o mesmo. Olha, tem tanta coisa para falar, é realmente difícil de condensar, de escolher o que você diz, porque tem muito problema no Cruzeiro. É impressionante o que estão fazendo com o Cruzeiro esse ano. Né? Porque uma coisa era perder alguns jogadores e não manter o nível dos últimos anos. Isso seria aceitável, plausível, cair um pouco. Agora, já tinha uma estrutura minimamente ali, um time que estava bem, saiu daqui para uma piada, né? Para uma campanha ridícula. O que estão fazendo com o Cruzeiro é inacreditável. O que essa diretoria fez, perder Marcelo Oliveira, perder o melhor diretor de futebol do Brasil, trazer Isaías Tinoco, trazer um treinador em decadência, é incrível. Né? O jeito de lidar, não troca o treinador de jeito nenhum, uma teimosia. Eu não estou entendendo o Gilvan, sinceramente, eu não entendo o que está acontecendo. Fora outros setores. Né? Você disse que não dá para, dentro de campo, escolher um setor para criticar, fora de campo também, porque tem problemas em outras áreas, né? Vocês sabem do que eu estou falando, né? Sim. Então, Mas se você quiser... Não, mas é porque vamos apurar ainda algumas coisas, vamos para chegar com a informação mais clara, mais efetiva. Com relação ao time, eu estou para dizer o seguinte, no segundo tempo, fugindo do tatiquês, que eu até gosto, de 4-2-3-1, 4-1-4-1, do sistema. Eu odeio. Em alguns momentos, você olhava o time ali, em vários momentos, na verdade, era o retrato de uma bagunça. Entendeu? É isso que o Pan estava falando. Teve um momento ali na lateral, eu lembro direitinho desse lance, que estava o Marquinhos na direita, com o Alano também na direita, um bololô de jogadores ali, ninguém na área, e o cara queria cruzar e não tinha ninguém na área, uma bagunça. E eu estou para dizer, nessa linha, nesse aspecto, o seguinte: eu não me lembro de um treinador, de um trabalho tão ruim de um treinador como esse do Luxemburgo no Cruzeiro. Porque não tem esquema nenhum. Não, sinceramente, eu não estou falando só de resultados, não. Porque tem algum tempo que ele está aqui, o time está na estaca zero. O Cruzeiro não tem um time ainda. Tem alguns meses que ele está aqui, está na estaca zero. Se trouxeram algum amanhã e ele inventar alguma coisa, não muda nada, não ficou nada, não tem absolutamente nada de consistência para você pegar. O esquema tático pelo menos está. Não, esse jogador pelo menos eu achei. Não é força de expressão, gente. Não aconteceu absolutamente nada. Cadu, só para ilustrar com números isso que você falou do aproveitamento com o Luxemburgo, são 6 vitórias, 3 empates e 10 derrotas. 37% de aproveitamento. Dessas 6 vitórias, eu tiro 2. Flamengo e Atlético. Porque o Luxemburgo não tinha treinado o Cruzeiro, Flamengo e Atlético, não. Ele pegou um time do Marcelo Oliveira. E aí esse aproveitamento de 37% cai para baixo de 20%. Vai para 18%, 17%. É pífio. Não, então eu queria dar ênfase, eu fiz assim, para você não passar, dar ênfase nessa parte. Não é que o trabalho é só ruim, não. Ele é incrivelmente ruim. E eu desafio alguém a lembrar de algum trabalho recente, não vale jogar treinador que ficou 3 jogos, 4 jogos, 5 jogos num time, porque mas de pelo menos uns 2 meses, que fica alguns meses, que você não espreme nada, cara. Não são só os resultados, são os jogos. Né? O time, a gente criticava 3 volantes, ele não escalou o time do jeito que a gente defendia. Não é que ele não fez o que a gente pedia. O Marcos Vinícius até razoavelmente bem, mas para mim não tem que ser titular. O Marinho muito menos. Não foi o time que eu pedi. E em nenhum momento eu falei Gabriel Xavier titular com certeza. O que eu sempre disse foi 2 volantes, Alisson, Arrascaeta e mais um, além do centroavante. Ou o Gabriel Xavier ou o Marquinhos. Pode ser o Marquinhos também.
Não, e se colocar um jogador nas circunstâncias que ele foi colocado ontem no jogo, que ele pega e carrega o time não sendo um craque, porque é o seguinte, meu irmão, os problemas, além de tudo isso que está sendo dito aqui, né, de você não conseguir identificar um esquema, não estou falando só de esquema, não, o Cruzeiro não tem um time titular. É isso, o Cruzeiro não tem critério para contratar. Então, traz um cara... O William Correia do Ceará. O problema do Cruzeiro não está ali. Né? E nem o Ceará. Aí o Ariel Cabral, quem disse que o Ariel Cabral foi um jogador caro? Não sou eu que estou dizendo aqui, não. O presidente disse, foi um alto investimento. Aí você traz um jogador que tem qualidade no passe, que jogou no Vélez, Escambau de Madureira, faz um alto investimento, como o presidente disse, e deixa o cara no banco. Aí você faz um rodízio. Charles, Henrique, Williams, Fabrício de volante. Aí põe o Fabrício de volante. Mas o seu alto investimento está no banco. Não, e outra coisa, Everton, em nenhum momento deu oportunidade para 2 volantes da base, nesse samba do crioulo doido, nessa salada toda, 2 volantes que a essa altura, pelo menos ao longo dos jogos, deveriam ser testados, não tiveram oportunidade nenhuma. Mas, sobre o time, o Arrascaeta, toda vez que entra no mínimo razoavelmente bem. Então, até se for pegar apenas o período estritamente do Luxemburgo, contra o Corinthians melhorou um pouquinho o time, contra o Palmeiras no último jogo, naquele que poderia ter 7-8-1, melhorou um pouco o time. Ontem deu um drible interessante ali pela esquerda, mostra que tem recurso. Então, não acho que o argumento principal são esses momentos em que ele entra pouco e entra bem em termos comparativos com outros que jogam mais tempo. Mas até isso está favorável ao Arrascaeta e ele não joga de jeito nenhum. E agora perde ele por 3 rodadas. E para completar, desculpa, eu não quero, eu preciso falar mais nada depois disso. E não vai falar mais nada depois também. Você pode falar o tempo todo que você quiser. Olha, com relação à coletiva, é uma piada, as perguntas dele são uma afronta ao torcedor, coletiva não é pra gente, coletiva é pro torcedor. O torcedor é a razão de ser do futebol. O torcedor está para o time dele como o eleitor está para a política. Né? O time faz para o torcedor. Então ele tem que dar a resposta para o torcedor, é a obrigação dele. E o torcedor fica, 99,9% fica absurdado, completamente pé da vida com as respostas que ele dá, que são piada. Isso que o Panzi falou, entre 1000 exemplos, essa coisa de pertence ao futebol. E eu sei que é uma coisa que muito delicada, mas a gente fala da coletiva, a gente tem que falar do que a imprensa faz também. E a gente tem que ter autocrítica. A imprensa tem que criticar outras coisas, mas tem que fazer uma espécie de observatório da imprensa também. Existe ombudsman nos jornais que criticam o próprio jornal, existe o observatório da imprensa, o site que critica a própria imprensa. A imprensa não pode ser corporativista. Então tem que colocar o seu na reta também. E sem generalizar, porque algumas perguntas são boas, mas são minoria. As coletivas do Cruzeiro são uma piada em termos de pergunta, uma piada. Né? O time está essa draga tudo, o cara faz uma pergunta falando que o time teve volume, jogou muito bem, não sei o que, a torcida apoiou. Em que planeta que essa pessoa está? Deixa eu dar um recado, que a Edmar ainda vai falar, tá louca para falar, mas infelizmente a rapaziada não deixou. Ou felizmente, né? Porque tem que falar o que pensa mesmo. Só mais uma coisinha, Capiroto, eu não posso deixar de falar. Eu não posso deixar de falar. Você diz que não tem dinheiro. Você é presidente do Cruzeiro, diz que não tem dinheiro. Você perde o seu diretor de futebol e quem desempenhava a função também vai embora. Aí, sem critério, você traz o Isaías Tinoco. Não deve estar ganhando menos que 50. Faz um contrato de 6 meses com ele. Mas quem trouxe o William Correia não foi ele. Então, o que ele está fazendo no Cruzeiro? O que o Isaías Tinoco faz no Cruzeiro? Qual a utilidade do Isaías Tinoco no Cruzeiro? Se você não tem dinheiro para contratar, se ele não é nenhum líder, se ele não tem tarimba, e não tem mesmo para ser diretor de futebol do Cruzeiro, o que ele está fazendo no Cruzeiro? Por que ele foi contratado? O que de positivo ele vai trazer ao Cruzeiro até o final da temporada? E o dinheiro está sendo depositado na conta dele todo mês. Olha, quer ficar sempre conectado e falar de forma ilimitada? Vem agora
para o pré da Oi. Com ele você faz buscas na internet, baixa aplicativos, consulta mapas, dicas de trânsito, acessa suas redes sociais favoritas também, manda mensagens e muito mais. São 150 mega de internet 4G para usar como quiser. Pontos Wi-Fi, ligações ilimitadas para qualquer celular da Oi, fixo da Oi em todo o Brasil. Custa apenas R$ 7,00 e você usa por até uma semana. É isso mesmo, com o pré da Oi você vai falar ilimitado para qualquer celular Oi e Oi fixo e ter ainda 150 mega de internet para usar como quiser por até uma semana. Tudo isso por apenas R$ 7,00. É muito pouco. Curtiu? Curtiu? Então vá agora numa loja da Oi, preste atenção. Vá numa loja da Oi, vá na banca de jornal, vá aí no mercadinho da esquina aí, ou em frente à sua casa, vá na padaria, na farmácia também tem. O importante é você visitar um ponto de venda, comprar o seu chip da Oi, ligar o asterisco 880 ou até de repente acessar o oi.com.br/pré-pago. Todo mundo aqui está usando, porque é bom. oi.com.br/pré-pago ou asterisco 880, vá de Oi. Em qualquer lugar você compra o chip da Oi. Isso que o Cadu acabou de falar aqui, e eu assino embaixo, aliás, de 99% das coisas que o Cadu diz, eu assino embaixo. Mas quando ele começa a falar de tática, eu desligo o rádio. Mas não é porque ele não sabe, eu é que não sei entender. E toda unanimidade é burra. Olha o que o Lucha disse aí sobre tudo isso que o Cadu acabou de falar. Nós dominamos o jogo. Eu fiz alteração no segundo tempo, vendo se eu tinha um pouquinho mais de uma metida de bola e um jogador mais leve na frente. O Alano tinha jogado nos juniores 3 jogos, nós acompanhamos no sub-20 de atacante, fugindo, segurando a bola. Aí tentei, aí eu vi que ele está com um pouco de dificuldade, passei o Marinho para dentro, botei ele do lado, mexi com ele, depois tirei o Henrique, coloquei o Arrascaeta, botei um pouquinho o time mais para frente, ficamos sufocando o tempo todinho e a bola não entrou. O campeonato do Cruzeiro é um campeonato diferente. Vai ser um campeonato sofrido até o final da temporada. E hoje, do jeito que a torcida teve junto com a gente, essa fase, até esse jogo do Santos, nós sabíamos que seria assim, uma fase mais complicada, mais aguda. Mas na frente tem aí os 2 jogos seguidos em casa, depois mais 2 jogos seguidos em casa. Tem uma série de coisas que podem acontecer. Eu volto a afirmar que não tem nenhum problema de relacionamento do grupo, de falta de empenho, falta de dedicação, o pessoal que vai todo dia lá. Tem o futebol. Você está jogando muito bem, o cara acerta uma bola de fora da área, que é um grande artilheiro, tanto é que é o artilheiro da competição. Então o futebol permite isso aí. A gente tem que continuar insistindo e trabalhando da forma como trabalhando. E aí está o detalhe. Trabalhar, mas trabalhar muito, mas tem que trabalhar. E não é o futebol, é trabalho. Se não tiver trabalho, treinar a exaustão não vira. Agora, uma coisa me incomoda. Essa preocupação que o Vanderlei e os jogadores estão de falar que o clima é o melhor possível. Não sei o que, tal, como é que está o trabalho? Não, o clima está muito bom. Essa preocupação em explicar e destacar que o clima está bom. E se pegar o que alguns falam fora dos microfones e gravar, não tem nada a ver com um negócio que me intriga um pouco. Essa necessidade de falar sempre que o clima está bom. É que nem aquele cara que você encontra com ele, todos os dias ele só fica rindo. Abençoado. Não, só fica rindo. Você foge desse Feliz, tipo. Né? Foge desse tipo. Dimara, fala que você não quer falar hoje, eu não sei por quê. Olha, só para dizer o seguinte, que às vezes não tem explicação, porque não tem mesmo, né? A situação do Cruzeiro não tem explicação o que está acontecendo. E quando o Vanderlei vai para as coletivas, ele consegue dizer menos ainda. E por que isso? Porque ele não vê o mesmo jogo que a gente vê. Eu acho que isso é o primeiro ponto para você tentar acertar alguma coisa, você pelo menos assumir o que está sendo feito de errado. E nem isso a gente está vendo acontecer. E sabe o que mais me deixa preocupada nesse momento que o Cruzeiro vive? É que é muito sério. E parece que ninguém está vendo que é muito sério. Sabe por que parece que ninguém está vendo que é muito sério? Porque a gente não vê da diretoria do Cruzeiro nenhum tipo de atitude. Aliás, o que a gente vê da diretoria do Cruzeiro é com todo o respeito que a gente tem ao Gilvan, o que ele fez de ter sido bicampeão brasileiro e tudo, uma omissão de situação. O máximo que a gente tem visto dele na toca é ir lá, bate nas costas do Vanderlei, saímos abraçados e rindo, mostrando para o grupo... Ele foi até aplaudido demais. Foi aplaudido, é verdade. Dizendo, né, para os jogadores, olha, estamos com ele. Tá com o quê? Vai esperar o
que mais? Esse time tem 22 pontos e não está na zona de rebaixamento por um acidente de percurso de ontem. E vou te dizer mais, se você cair numa zona de rebaixamento como essa que a gente está vendo aí, dificilmente você vai sair. Como que cabe na cabeça da gente, com os jogadores que a gente tem, os meninos cansados de citar o que a gente tem de banco, o que não tem, comparado a todo mundo que está na zona de rebaixamento. Gente, a campanha do Cruzeiro é quase igual à campanha do Vasco. Vocês têm noção do que está acontecendo? Aonde é que se foi achar ou procurar uma situação para isso? Estou sabendo que tem aí uma proposta, uma possível proposta da China. É um negócio da China para o Cruzeiro. Gente. Mas é só para 2016. Não, mas eu acho que dá para ir agora já pensando tem que se nas adaptar, possibilidades. É a questão da adaptação, que às vezes não fala do jogador. E aqui, quando a gente diz aqui, e o Paz falou, e o Cadu falaram da questão de treinamento, ninguém aqui é maluco. A gente, para poder vir aqui falar, a gente procura saber o que está acontecendo. Nós cansamos de repetir aqui, jogou ontem, chega lá hoje, é regenerativo. Aí amanhã treina o time reserva, não treina o time titular. Aí coloca um time para jogar titular na quarta-feira que nem treinou. Como é que você quer que dê certo? Isso não existe no futebol, é adivinhação. Futebol não é adivinhação. A gente brinca nessa questão de futurologia, o que pode acontecer lá e tal, mas não dá para adivinhar. O cara tem que treinar, ele tem que ter entrosamento. Aliás, se a Arrascaeta não tem, Gabriel Xavier não tem, é porque eles não estão treinando. É simples assim. Deixa eu... Ó, e tem um detalhe, hein? O Fabrício, se o árbitro, eu não vi a súmula, mas se o árbitro carregar, ele tá lascado porque não é a primeira vez dele. Gente, preste atenção, o recado agora é para você aí de casa. Viu, Léo Figueiredo? Que sofre com má circulação, cãibras, varizes, dores nas pernas, dormências. Para você que sofre com dores de coluna, dores musculares, lombares, acorda cansado todos os dias. É impressionante como o colchão oriental J2000 pode ajudar a melhorar sua qualidade de vida. Ligando agora 0800 038 2000, é direto, sem atravessador, somente ele possui diversas terapias comprovadas no Brasil e no exterior. Há mais de 25 anos que médicos e fisioterapeutas indicam o colchão oriental J2000. Já são mais de 2 milhões de usuários inteiramente satisfeitos. Estou falando de qualidade de vida. E para você ver que realmente traz benefícios, eu tenho mais um depoimento que você assiste agora. Veja aí. Meu nome é Gutenberg. Tinha muita dificuldade com o sono. Depois do colchão oriental, meu sono está muito melhor e acordo hoje com muito mais disposição. Eu também recomendo. E eu também recomendo. Ligue agora 0800 038 2000. Não tem atravessador. Durma bem, acorde disposto, mude de vida, faça como o Gutenberg e a Ivana aí, 0800 038 2000, agende uma visita, um profissional do colchão oriental J2000 vai sem compromisso explicar os benefícios dessa joia que está aqui ao meu lado. Eu vou ali comprar o meu, volto em 2 minutos. Lembrando que você tem o edredom e a cama box também na compra do colchão, você ganha, hein? 0800 038 2000, vou para o rápido intervalo, 2 minutos e volto na sequência, mais Atlético e mais Cruzeiro nos donos da bola, até já. Os donos